Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Monice, eu tô aqui com o Vinho. Salve, rapaziada, bom? Bem-vindos à quinta aula de redes, a melhor frente do Ganesh. Nessa aula aqui, a gente vai falar de camadas de transporte. E eu espero que, tipo, depois que vocês consigam ver essas aulas, vocês consigam fechar alguns conceitos vistos nas aulas anteriores e realizar o resto dos shows aí. A gente vai falar nessa aula basicamente uma revisão de modelo OSI, que vocês já viram nas aulas anteriores. A gente vai falar de dois protocolos bem importantes, que é o protocolo TCP e o DP, que são presentes nessa camada de transporte. Depois, no final, a gente vai falar de portas e sockets. Começando aqui pelo modelo OSI, né? O modelo OSI e o modelo TCP/IP é uma forma que a gente usa para conseguir estudar redes, né? Tipo, a gente não pode dizer que é exatamente assim que acontece, mas é um modelo que auxilia a gente a conseguir entender todos os conceitos e, tipo, seguir uma lógica por trás disso, né? Mas, basicamente, o modelo OSI é um modelo bem teórico, assim, tipo, ele descreve, tipo, bonitinho o que acontece em cada parte, começando física, tipo, a cada layer, né, começando em física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação, tipo, ele descreve tudo bonitinho o que acontece, mas na prática não é bem assim que acontece, né? Na prática, por isso que existe o modelo TCP/IP, você consegue separar em menos layers, né? E aí você consegue, tipo, entender como faz as coisas exatamente. Basicamente, nessa aula a gente vai falar dessa layer aqui em laranja, que é a layer de transporte, né? Que, como o nome diz, ela é responsável pela transferência de dados, tipo, entre máquinas, né? Seja um servidor, seja, tipo, qualquer coisa. Começando aqui falando da camada de transporte, basicamente, como eu disse, né? Ela é responsável pela transferência de dados entre máquinas. E assim, o que é muito fácil de confundir é que a gente chama de modelo TCP/IP, né? Então aí parece que só tem o protocolo TCP e parece que só tem o protocolo IP, né? Só tem os dois, mas na verdade não. Na verdade, tipo, o modelo TCP é um modelo que a gente está usando para estudar redes, e nele tem um conjunto de protocolos, e na camada de transporte desse modelo também tem um conjunto de protocolos. No caso, a gente vai estar dando um enfoque em TCP e UDP, mostrando as diferenças entre os dois. Ela está entre a camada de rede e a camada de aplicação, aqui, né? Como vocês podem ver, camada de aplicação e camada de rede. E ela é a que vai fazer essa ligação, né? Tipo, é meio que uma interface entre essas duas camadas, né? E aí eu coloquei aqui também que os protocolos pertencentes dessa camada podem ou não apresentar confiabilidade dos dados. Isto é, os dados que saem de uma máquina X e vão para uma máquina Y não necessariamente são confiáveis. E a gente vai ver nos próximos slides o porquê disso. Começando aqui a falar do protocolo TCP, né? O que acontece no protocolo TCP, né? O protocolo TCP é um protocolo importantíssimo para a transmissão de dados, e a conexão que ele faz, ele segue um modelo que é o three-way handshake, que é basicamente isso, né? Tipo, é um aperto de mãos em 3 vias. Eu tenho um modelinho nos próximos slides que vai mostrar exatamente como isso acontece, mas é basicamente uma forma de dois computadores se conectarem, de dois hosts, né, se conectarem. Elas conseguem enviar mensagem bidirecionalmente, isto é, o host A pode enviar mensagem para o host B pode enviar mensagem para o host A partir desse protocolo, e ela é connection based. E o que isso significa? O connection based quer dizer que uma aplicação necessita, tipo assim, uma aplicação que utiliza TCP necessita de conexão para conseguir transferir esses dados. Tipo assim, eu preciso ter um relacionamento entre o host A e o host B. E um relacionamento, eu digo, tipo, uma conexão entre os dois para conseguir transferir esses dados. E beleza. Outra coisa bastante importante do TCP é que ele garante a integridade da mensagem. Quando você manda um e-mail, por exemplo, você não quer que o seu e-mail esteja faltando um ponto final, porque se ele está faltando um ponto final, pode ser que, tipo, ele esteja faltando coisas importantíssimas num e-mail que não pode, tipo, não poderiam não ser enviadas para o cara que você está querendo enviar o e-mail, você concorda?
E por isso que ele tem que ser um protocolo muito confiável. Tudo que você envia por ele tem que ser enviado tem que ser recebido da mesma forma, sem erro nenhum. E como que e como que a gente faz essa verificação, né? Existe uma conta, que é basicamente uma hash, chamada checksum, que vai garantir essa integridade na mensagem enviada. Toda a mensagem enviada vai ter início, meio e fim, e ela vai chegar na forma certinha ali. Agora vamos falar do three-way handshake, né? Porque é assim que porque é basicamente assim que tipo a conexão TCP vai ocorrer, né? A gente tem um cliente e um servidor. O cliente está querendo se conectar com o servidor, então ele vai basicamente virar para o servidor e falar assim: ó, servidor, tô querendo me conectar com você em tal lugar. Ele falou: servidor, pô, beleza, você tem certeza que você quer se conectar comigo? Tem essa verificação aqui. Aí o cliente vira e fala: não, eu tenho certeza. E aí por isso que é um three-way handshake, porque são 3 vias. Isso fica muito claro com o uso do Wireshark. No Gitbook, que a gente provavelmente vai estar colocando na descrição dos vídeos, você consegue ver a distinção certinha desse three-way handshake acontecendo, do cliente virando para o servidor falando: quero me conectar, o servidor respondendo com tipo: você quer mesmo se conectar nesse lugar? E o cliente falou: sim, tenho certeza. E isso garante, de novo, uma integridade dos dados e uma confiabilidade nisso, né? Tá, agora falando um pouco de UDP. O DP também é um protocolo importantíssimo para fazer essa transferência de dados. Ele é tipo um dos mais importantes da camada de transporte. Só que ele tem algumas diferenças do TCP, obviamente, né? A diferença mais importante, assim, tipo, é que ele não é connection-based. E o que significa ele não ser connection-based? É que ele não necessita de conexão para conseguir estabelecer essa transferência de dados. Ou seja, ele não precisa de um handshake, que é quando uma máquina A e uma máquina B que querem se conectar se reconhecem antes. Basicamente, o DP vira e fala assim: ó, quero enviar esse dado para tal lugar. Ele vai jogando um monte de pacote assim. Quem pegar, pegou. Aí vocês podem estar se perguntando: ok, você não necessita de conexão. Ele não garante a integridade da mensagem, o DP. E ele não garante nem que a mensagem vai chegar. Por que eu precisaria disso? Porque às vezes existem aplicações que você simplesmente não precisa que todos os pacotes cheguem da mesma forma e tipo da mesma forma que foi enviada. Por exemplo, você tá lá assistindo um Netflix ou tipo assistindo uma Twitch, sei lá, uma streamingzinho. Mano, se ficar faltando alguns framezinhos, não tem. Vocês concordam pra mim que não tem tanto problema assim pro cara que tá assistindo? E isso, tipo, isso garante também que o protocolo vai ser mais rápido também, né? Porque tipo, ele não tem toda aquela verificação que o TCP tem e tal. E aí, tipo, é por isso que faz sentido utilizar esses protocolos em alguns casos. Alguns serviços aqui que usam esses protocolos, como vocês podem ver aqui, tipo, é fácil de entender qual deles qual grupo deles pertencem a cada protocolo, né? O grupo aqui da esquerda é o protocolo do DP, porque, tipo, Twitch, Netflix, é tudo, e o Prime Video, né? É tudo serviços de streaming. E agora, tipo, o serviço de e-mail, o serviço de download de jogos, tipo, a Steam e tal, você precisa que todos os dados cheguem exatamente da mesma forma que eles foram enviados. E é basicamente essa a distinção. Tem alguns memes aqui que tipo, ajudam muito a entender a diferença entre os dois, porque são realmente protocolos muito importantes para tudo isso, né? Eu vou deixar depois os slides para vocês darem uma olhada, mas é bom. E agora a gente vai falar de portas, o Vinho vai falar de portas para vocês. Tá, então agora a gente vai começar a falar de portas. As portas, elas são canais virtuais aleatórios no seu computador que são representados por números de 16 bits. Isso é definido tudo pelo sistema operacional. Só que a questão é, o que é isso exatamente? O que são essas portas? Eles buscam mapear os processos que estão ocorrendo no seu computador. Isso é uma aplicação do Chrome ou qualquer tipo de aplicativo ou serviço. Mas isso ainda pode ficar um pouco confuso, então eu vou fazer uma analogia com o Muniz que está aqui na call. Muniz, você mora onde, Muniz? Em que tipo de
lugar você mora? Você mora na casa, no apartamento? Onde você Eu mora? moro no apartamento. Você mora no apartamento, você tá em São Carlos, né? Esse é o Carlos. Então, digamos assim, você tá com o Hiromoto aí e tal, Hiro fala assim, pô, Muniz, vamos pedir uma picanha? Você fala, vamos, né? Vamos. Pô, a picanha não tem como recusar. Aí você vai lá no iFood, passa a selecionar o restaurante. Você precisa colocar o que lá pra eles saberem onde vão entregar? Seu endereço, né? Exatamente, exatamente. Você coloca ali o número da sua rua, seu endereço, mas falta alguma coisa. Quantas pessoas moram no seu prédio? Muitas, né? É, o prédio tem um monte de O apartamentos. entregador ele precisa saber o quê? O apartamento que você está morando. O número do seu apartamento. Isso é a porta, entendeu? Pensa como se o endereço de IP fosse a sua rua e o número do prédio. E a porta é o número do seu apartamento. É exatamente essa analogia. É muito simples de entender. Então, por exemplo, nesse slide a gente tem esse exemplo de que está fazendo uma requisição na porta 443. Isso é um serviço HTTPS. E o roteador não vai encaminhar para a porta de web, que é 80, ou para qualquer outra porta. Ele vai encaminhar para 443 porque é aquele serviço que ele está buscando. Entendeu? A gente tem algumas portas que são bem conhecidas, como a gente viu nas outras, que é 80 e HTTP, DNS 53, várias conhecidas, e isso não é obrigatório que elas sigam isso. Não é obrigatório que a porta 80 seja HTTP, mas é convencional, é um padrão usado por todo o mundo, né? Agora falando de socket, o socket é o que termina a operação da conexão. Então, ele é caracterizado como um par de duas informações, que é o endereço do host e a porta do serviço. Entendeu? Muitas vezes na programação também a gente pode ver como uma struct, em Python ou qualquer programação orientada para objeto, ou em C uma struct, né? É uma classe. Então você teria o endereço de IP, a porta, estado do socket e várias outras coisas. Mas aqui o relevante para essa aula é entender que é um par. O socket é um par. É o host e a porta. E deixa eu só completar, tipo, e para existir essa conexão, é válido lembrar que sempre você vai precisar de um par de sockets. Sim. Isso é o que identifica a conexão TCP, que a gente vai ver agora. A conexão do cliente-servidor TCP é identificada pelo par de sockets, que a gente comentou. Então, se o cliente faz uma requisição para um servidor, ele vai precisar saber o endereço de IP do servidor e a porta. Ele está ligando dois processos, o processo do cliente e o processo do servidor, já que você está tendo ali o socket do cliente, que é o endereço de IP e a porta dele. Isso já simboliza o processo. E o do servidor, certo? Então, se eu estou fazendo uma requisição para uma página web, eu estou indo para a porta 80. A questão é que eu estou indo na porta 80 do servidor. A minha porta não necessariamente é 80, certo? A gente pode ressaltar que o servidor pode estar tendo muitas conexões rolando no servidor. O Muniz pode estar acessando esse servidor ao mesmo tempo que eu, entendeu? Acessando a mesma porta. A porta que está vindo não é necessariamente a mesma. Pra gente entender isso, dá pra gente pensar que a gente abriu 3 navegadores no nosso computador. Eu abri o Chrome, o Firefox e o Edge aqui. Aí eu vou num site, fazer uma requisição de um site pro mesmo site a partir desses 3 navegadores. Vocês percebem que são 3 processos diferentes? O Chrome, o Edge e o Firefox. Então as portas vão ser diferentes. Elas não necessariamente vão ser iguais à porta 80 do servidor. Entendeu? Bom, gente, é basicamente isso que a gente tinha para falar hoje. Qualquer dúvida aí, pode mandar no grupo do Telegram. Qualquer dúvida pode chamar no privado também, se tiver qualquer chama no privado. Coisa. É isso. Espero que tenha ficado claro aí. Brigadão para todo mundo aí que tá assistindo. Entrem para frente de redes do Ganesh, pessoal, é um absurdo. Venham para redes. É isso. Sucumbam à ditadura de redes.